vamos ao nosso estudo hoje. Quem é você quando ninguém está olhando? É uma boa pergunta, não é? Assusta? Dá um choque de realidade. Assusta, né? Dá um choque, né? Então, quem é você quando ninguém está olhando? É você mesmo. E é essa a resposta mesmo. Quando ninguém está olhando, esse é você. Quando os outros estão olhando, pode até nem ser você. Mas quando ninguém está olhando, aí é você mesmo. E aí é que está você, tá? Então, se você quiser saber, como é que eu sou? É quando ninguém está te vendo, aí você vai lá e dá uma olhada para você ver como é que você é. Então, quando ninguém está te olhando, é que verdadeiramente tendemos a revelar quem nós somos. Então, a base do estudo é essa hoje. Tá? Então, quem é você quando ninguém está olhando? Eu quero frisar, já logo desde o início, que a ideia da palavra de Deus e o plano de Deus, quando Ele revela alguma fraqueza em nós, não é para nos destruir, tá? Não é para nos fazer desistir, é para nos fazer entender quem nós somos, quem nós podemos tornar em Cristo Jesus e a necessidade que nós temos de Jesus. Então, se hoje você for confrontado com esse estudo, não pense que acabou para você, que não vai ter jeito, que é o fim. Não. Muito pelo contrário. Em Cristo Jesus nós somos nova criatura. Então o Senhor pode fazer tudo novo, restaurar e nos avivar. Amém? Amém? Então vamos lá. Reputação, isso é uma frase de Thomas Paine. Reputação é o que os homens pensam de nós. Caráter é o que Deus sabe de nós. Bem? Então já deu para entender um pouquinho para qual linha que nós vamos, né? Quando ninguém está nos olhando, qual é a nossa manifestação? Ou seja, naqueles lugares que é o íntimo, que ninguém consegue ver, né? O irmão pode ter o olhar mais clínico do mundo, mas a verdade é que ele não consegue saber qual é o intento do coração. Amém? Então, reputação é o que os homens pensam, caráter é o que Deus sabe de nós. Isso é uma frase, não é um versículo bíblico, isso é uma frase de Thomas Paine. Amém? Apesar da responsabilidade de ser modelo e referência aos liderados, a preocupação não deve ser preservar o bom testemunho apenas quando somos vistos. É possível ter desvio de conduta fora de vigilância, mas viver de forma teatral diante de observadores. Certo ou errado? Certo, claro como tudo. E se você olhar para uma pessoa e pensar assim, que pessoa maravilhosa, espetacular, mas por trás ser uma pessoa mau caráter, por trás que eu falo, ou seja, longe, né, dos holofotes, é uma pessoa mau caráter. Desde criança eu não sei se o meu irmão vai lembrar, mas de umas frases que de vez em quando alguém dizia na igreja, um pregador ou outro nas igrejas no interior lá, falava que, uma historinha, né, história de pregadores, que tinha um menino que ele chegou para o pastor, a gente não pode vir morar aqui na igreja, não? Eu falei assim, meu filho, mas por que morar aqui na igreja? Eu falei, não, pastor, aqui na igreja o meu pai é tão bonzinho, meu pai trata bem minha mãe, o meu pai me trata bem, agora quando chega em casa aquilo vira um estrondo terrível lá em casa. Então isso revela, né, uma pessoa que na frente dos outros, na igreja, era muito bonzinho, era tudo bem certinho, mas fora da presença dos outros se transformava, ou melhor, se revelava quem ele verdadeiramente era. Então, apesar da responsabilidade, principalmente líderes e cristãos têm de ter uma boa reputação, a minha palavra de Deus vai nos falar sobre isso, nós vamos tocar um pouquinho nesse ponto, nós temos que ter cuidado para não ser apenas teatro, tem que ser conduta, tem que ser caráter. Então, aquilo que para nós é uma figura perfeita deve ser o nosso objetivo. Entenda isso aqui, ó. O que para nós é uma figura perfeita deve ser nosso objetivo de conduta. Então, se você olha e fala assim, não, é dessa maneira que eu quero me apresentar, e é carinhoso na frente dos outros com a esposa, trata bem os filhos, o filho é obediente, né? Você pensou que não ia sobrar para você também não. O filho é obediente perto de todo mundo, na frente de todo mundo. Aí quando está sozinho em casa, confronta, não quer obedecer, não quer fazer, então está errado, não tá? Então aquilo que nós queremos ser na frente de todo mundo deve ser o nosso objetivo para nós sermos verdadeiramente, e estou falando de conduta, não estou falando de apresentação, tá bem? Então, é possível, embora nós precisamos, né, de termos a responsabilidade de ser referência, nós temos que ter o cuidado para não ser só visual, para não ser só dentro da igreja. E isso implica muito para a liderança, implica muito para aqueles que estão envolvidos com o Evangelho de Cristo, que somos todos nós aqui. Então nós precisamos ter cuidado aí, tá? Vamos lá. Uma definição popular e antiga caráter é o que você é quando ninguém está olhando. Aliás, aproveito aqui para recomendar a leitura do livro
pastor do Bill Hybels. Quem é você quando ninguém está olhando? É o tema do nosso estudo hoje. A conduta dúbia com comportamentos diferentes quando há ou não plateia revela a necessidade de se trabalhar verdadeiramente o caráter. Então, ó, presta muita atenção. A conduta dúbia, quando você é uma coisa na presença dos outros e depois você tem um comportamento diferente longe das outras pessoas, mostra uma necessidade para nós, que o nosso caráter precisa ser tratado, precisa ser trabalhado. Então nós precisamos de ter muita atenção a isso aqui, tá? Caráter é verdadeiramente, não tem ninguém perto de mim, como é que eu me comporto? E é esse o objetivo hoje. Tem ninguém vendo, não tem ninguém vendo, né? E aí, qual é a tua conduta, qual é a minha conduta? Vamos lá. Um outro autor declarou, né? Arthur, um nome bonito aí, declarou: os homens mostram seu caráter de maneira mais clara na trivialidades quando não estão sendo observados. Então não tem ninguém fazendo uma análise sua, né? Aí sim você tem mais liberdade. Nós costumamos dizer, nós já vamos avançar aqui, mas ainda dentro dessa introdução para nós observar, nós costumamos dizer que quando as pessoas mudam de país, as pessoas se afloram mais, né? Homossexualismo, há grandes manifestações evidentes de atividades homossexuais, de pessoas que elas saem da sua nação, do seu país, aí vão para o país de fora, aí aflora, né? Aquilo vira uma manifestação mesmo declarada. É o que? Era uma pessoa que ela mantinha uma conduta na frente de familiares e outras pessoas, ela mantinha uma performance, mas quando sai verdadeiramente, ela sente na liberdade de revelar quem ela é. E aí ela se revela. E isso serve não só para a homossexualidade, serve também para ações de prostituição. É muito declarado, e os jovens já devem ter ouvido sobre isso, ou os irmãos estão há mais tempo em Portugal ouvindo sobre isso. Que as estrangeiras, quando vêm para Portugal, o negócio fica estreito nas noites da vida aí, nas discotecas, aqui é outro nome que se dá, né? Aqui, não, discotecas mesmo, né? Nas discotecas aí da vida aí, as outras nacionalidades se afloram mais, né? As turistas que vêm de fora chegam. E por que isso acontece? Porque não tem ninguém observando, ninguém que conhece. Não tem ninguém do dia a dia que depois vai virar e falar: nossa, mas você estava comportando mal ontem lá. Ontem, como nós costumamos dizer, soltou a franga lá ontem, né? Então, teve um comportamento muito vulgar. Não vai ter esse tipo de confronto. E aí o que acontece? Essas pessoas tendem, ou melhor, o ser humano ele tende, quando não tem ninguém que vai confrontá-lo, ele tende a ter uma revelação maior da sua verdadeira essência, no sentido de aquilo que realmente ele faria se ele não estivesse se privando por causa da sua conduta, por causa daquilo que os outros estão os observando. Amém? Então vamos analisar agora dois homens de Deus, e agora nós vamos já abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo de número 17. Tiago 1,17. Embora nós estamos aqui, Moisés e Elias. E isso aqui é importante, tá? Porque todos nós vamos ser confrontados, tá? Com comportamentos contrários à vontade de Deus. Então todos nós temos que entender o seguinte: nova criatura, mas a velha criatura está tentando tomar o controle. E por causa disso, vamos ser tentados, né, a andar contra a vontade de Deus. Então nós precisamos ter essa atenção, tá? Dentro da igreja nós recebemos a revelação, nós temos um entendimento, ou melhor, lendo a Bíblia, no encontro com Jesus, a gente tem um entendimento de como nós devemos nos comportar. Mas depois nós vamos ser confrontados com o nosso tipo aquilo que quer se revelar verdadeiramente. Então nós vamos ver dois exemplos aqui dentro de Moisés e Elias. Moisés foi exemplo de grande líder, certo ou errado? Certo. Você pode perguntar, inclusive em qualquer uma das religiões, você pode chegar lá e perguntar se Moisés foi um grande líder, todo mundo vai declarar absolutamente que sim. E não só espiritual, foi um grande líder para a nação de Israel. Ele tirou a nação de Israel do cativeiro e levou para a terra prometida, fez eles de uma nação. Então Moisés é um grande exemplo de líder. Certamente pode ser considerado o maior vulto do Antigo Testamento. É aquele que nós olhamos com maior ênfase de líder no Antigo Testamento. Ainda assim, teve que lidar com o mesmo tipo de fraquezas e limitações
que ministros de todas as épocas, entenda isso aqui, tal qual o profeta Elias, de quem a palavra de Deus afirma, ó, até o profeta Elias também teve que lutar com essas tentações, teve que lutar com tentações de forma para que não manifestemos verdadeiramente aquilo que nós queremos, mas que manifestemos aquilo que é verdadeiro o nosso caráter, amém? Então vamos lá, olha o que a Bíblia diz sobre Elias. É o texto da palavra de Deus que vai dizer, ó, e Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, sujeito às mesmas tentações. Elias era um humano como nós. Ele orou É isso mesmo. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Amém. Exatamente isso aí. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas tentações. Esse texto da palavra de Deus, ele está fazendo uma ênfase ali, de que mesmo sendo sujeito às mesmas tentações, ele está nos enchendo de ousadia e mostrando que sujeito, um homem carnal igual nós mesmos, com as mesmas tentações, ele orou durante 3 anos e meio, não choveu sobre a face da terra, depois ele volta a orar e chove de novo. Então, mesmo nessa condição, mas o que nós queremos frisar aqui era homem semelhante a nós, com os mesmos sentimentos. Então, os grandes homens de Deus, os grandes profetas, nós já vamos falar sobre Moisés também, os grandes homens de Deus, eles tiveram a tentação de manifestar um caráter corrompido, tiveram essa tentação, porque essa tentação ela vem tentando nos confrontar, ela vem sempre tentando nos derrubar. Então, mesmo os grandes homens de Deus, e é isso que nós queremos entender aqui, lidaram com fraquezas. Então, nós precisamos ter esse entendimento claro, porque senão a gente vai começar das duas uma. Ou a gente vai querer ser de uma maneira e não aceitar quem nós verdadeiramente somos, não vamos conseguir lidar com os embates de fraqueza que nós vamos ter, ou então nós vamos desistir do evangelho. Não, eu vou desistir desse negócio porque isso não dá para mim não. Isso é só para Elias, isso é só para Moisés. Não, nós temos que entender de que o exemplo que esses homens de Deus nos deram serve para que nós possamos galgar esses mesmos caminhos, entendendo que eles também sofreram as mesmas tentações. Então não existe êxito porque eles eram melhor que vocês. Deus facilitou o caminho para eles. Os grandes homens de Deus, nosso tempo também, que você tem como referência, Deus não facilitou para ele, dando ele mais isso ou mais aquilo, não. Ele simplesmente caminhou mais debaixo da graça de Deus, mas tiveram que lidar com as tentações, com as fraquezas, limitações. Tá? Então é esse texto da palavra de Deus aí que vai falar sobre homens semelhantes a nós mesmos, lidando nesse caso aqui com o profeta Elias, que inclusive só no mínimo ele foi arrebatado, tá? No mínimo só aconteceu isso com ele, só para você ter uma ideia, e lidou com as mesmas tentações. Então fica tranquilo, pode ficar sossegado, que é possível vencermos, né, esse tipo de comportamento de fraqueza, tá? Esses dois gigantes espirituais, estamos falando de Moisés e Elias, terem sido usados por Deus de forma extraordinária, não anula o fato de que eram homens. Eles também precisaram ser trabalhados pelo Senhor, assim como você e eu necessitamos, e é esse o entendimento aqui. Agora nós vamos analisar um pouquinho sobre Moisés. Êxodo capítulo 2, versículo 11 ao 15. Esse tem que estar certo, né? Êxodo 2, verso 11 ao 15. Então a outra referência que os irmãos estão anotando consertaram, né? Tiago 5,17, a referência anterior. E agora Êxodo capítulo 2, versículos 11 ao 15. Queria que alguém lesse, por favor. Moisés já era adulto. Um dia ele saiu para visitar o lugar onde se encontravam seus irmãos hebreus e descobriu como era árduo e exaustivo o trabalho que eram obrigados a fazer. Observou que um egípcio espancava um hebreu indefeso. E como olhasse para uma e outra parte e visse que ninguém estava ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. No dia seguinte, voltou no momento em que 2 hebreus estavam brigando e disse ao agressor: "Por que feres o teu próximo?" E ele replicou: "Quem te constituiu nosso chefe e nosso juiz? Acaso queres matar-me como mataste ontem o egípcio?" Moisés teve medo e deduziu: com certeza, o fato já é de conhecimento público.
O faraó, tendo notícia do caso, procurou matar Moisés, mas este, fugindo da vista de todos, foi morar na terra de Midian. Ali se assentou à beira de um poço. Amém. Então esse é o texto que nós vamos observar da vida de Moisés. Dentro do texto que nós lemos, na versão que foi lida, fala olhando de uma banda e de outra, que é a mesma coisa, né? Olhou de um lado e de outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio. Por qual motivo que ele olha de um lado e do outro? Para saber se não tinha ninguém. Para ver se não tinha ninguém vendo ele. Você acha que se tivesse alguém vendo ele ia matar? Não ia. Então, ter ou não ter público determinou o comportamento de Moisés. Então, esse grande líder lidando com uma fraqueza de reputação. Se tivesse as pessoas, ele não tinha cometido o crime. Se tivesse alguém vendo. Mas como não tinha ninguém vendo, o que ele fez? Ele foi lá então e exerceu justiça com as próprias mãos. Baseado nisso, ele teve que fugir. E aí entra todo o período que nós já sabemos da vida de Moisés, não vamos entrar aqui. Muitas vezes agimos de forma semelhante. Porém, se você não faria algo na frente dos outros, também não deveria fazer quando se encontra sozinho. Se aquilo que você assiste num quarto de hotel, quando está sozinho, não teria coragem de assistir com alguém ao seu lado, então é óbvio que não devia estar assistindo a sós. Então qual é o seu tipo de comportamento? Você está sozinho, andando no seu carro, fazendo uma viagem, fazendo qualquer negócio, aí você tem algumas ações. Essas ações você teria se tivesse no carro, junto com o seu líder da igreja, junto com o seu melhor amigo, junto com um novo convertido que você está aconselhando, discipulando, ajudando, você teria esse mesmo tipo de comportamento? Se não tivesse, você não deveria ter ali sozinho também não. É essa que é a mentalidade. Moisés mataria se tivesse alguém ali vendo ele? Não, indica-nos que não, porque ele está preocupado com quem estava olhando para ele ali. Agora, se ele não mataria se tivesse alguém vendo, ele não deveria ter matado também, isso porque estava sozinho. Ou melhor, que ele achava que estava sozinho. Então a gente precisa ter cuidado. E isso aqui é muito importante. E ter atenção, tá? Eu chamo a tua atenção isso aqui, reflexão, refletir. Tem agido dessa maneira? Porque às vezes a gente olha só para a palavra de Deus e começa a pensar assim, nossa, como que eu deveria ser? Não, se tiver agido dessa maneira, há um consenso na palavra de Deus. Toda vez que nós olhamos para a palavra de Deus e identificamos algo em nós temos que analisar nossa vida, identificamos algo em nós. Nós vimos na semana passada que a Bíblia, ela é o quê? Ela é um espelho e não é uma janela. Por que isso? Quem lembra? O espelho, ele reflete a própria imagem de quem está vendo. Isso. A janela vê a vida do vizinho. É isso aí. Você chega na janela, você vê a vida dos outros. A irmãzinha que mora lá na rua da frente, o irmãozinho, né? Agora quando você olha para o espelho, não. Aí é você. Então a Bíblia deve ser lida e analisada olhando para dentro. Como é que está o meu comportamento? Né? O que eu estou fazendo? Como é que eu estou agindo? Então esse que é o entendimento que nós precisamos ter aqui. Será que nós estamos tendo comportamentos contrários à instrução da palavra de Deus? O que nós fazemos, se a sua vida for jogada num telão, olha, tá vendo o telão ali? O pastor vai apertar o play aqui agora, vai entrar, aí, como foi o seu dia hoje, na frente de todo mundo? Como foi o seu dia ontem? Como foi o seu dia no dia da aflição, no dia da tentação? Qual o comportamento que você teve? Quando alguém te caluniou, quando alguém falou mal de você, quando alguém fez. Aí o que eu faço, pastor? Eu identifiquei que está tudo errado da palavra de Deus. Eu devo desistir? Não, calma, não é assim. A palavra serve para nos revelar, mas nós vimos na semana passada também, que essa mesma palavra serve para nos mostrar o que Cristo fez por nós, quem nós podemos tornar em Cristo. Amém? Então essa que deve ser uma visão geral. Então a palavra de Deus, já voltando a frisar o estudo da semana passada, a palavra de Deus é que nos limpa, nos purifica, e nós precisamos da purificação, ser lavado com água, tá? Lavado com a água da palavra de Deus. Domingo também a ministração apertou mais. Nós precisamos de ser purificado com a palavra de Deus, é a palavra de Deus que nos purifica. Então ela nos mostra a nossa condição, ela nos aponta a Cristo e ela nos mostra quem nós tornamos se nós formos até Cristo. Amém? Amém. Então vamos lá. A coragem de Moisés de matar o egípcio proveio da falta de testemunhas. O mesmo acontece hoje. Acreditamos que se ninguém está vendo, ninguém ficará sabendo. Porém o texto
bíblico nos ensina que, mesmo que achamos que ninguém viu, será descoberto. Uma lição fácil de se aprender com o cadáver do egípcio que não permaneceu escondido. Tá? Então, uma das coisas que precisa ser muito clara para nós vamos mais à frente também tocar um pouquinho nesse ponto aí, é de que não tem nada que vai ficar encoberto. Tá? Então não adianta, você vai poder esconder a vida inteira, mas uma hora pode não ser revelado aqui. Mas no dia do juízo nós vamos ter que prestar conta de tudo aquilo que a gente fez. Bem? Então o cadáver apareceu, de alguma forma, se ninguém viu, mas teve ali uma situação de que ressuscitou, né? A gente costuma dizer, esse defunto ressuscitou, né? Ressuscitando defunto, e aconteceu na vida de Moisés. Ressuscitou no sentido da palavra, tá? Apareceu o caso, né? Ficou em vigor. Aquilo não eliminou de uma vez por todas, não. Por mais que ele matou, foi lá, escondeu, mas a sujeira apareceu. Tá? E descobriram então que ele tinha matado o egípcio e ele teve que fugir. Então, qual é o nosso comportamento? Nossa, esse homem. Viva em função das vigilâncias dos homens. Perdeu o meu N aqui. Não viva em função da vigilância dos homens. Isso pode atrapalhar a nossa vida e atrapalha de certeza. Você está rindo por quê? Você está rindo do meu N e ficou perdido para trás? Aí eu não rio por causa da sua avaliação, não, rapaz. Vamos lá, a palavra de Deus. Você perdeu o foco aqui, ó. Caráter tem a ver com os valores que cultivamos no íntimo, os quais nos obrigamos a praticar mesmo sem ninguém para observar. Você é rigoroso com você mesmo? Amém. Temos que ser. Rigoroso. Aquilo que você defende, você tem que defender. Aquilo que é princípio tem que ser princípio. A gente não pode perder essa rédea forte, não. A rédea tem que ser forte. É princípio. Né? Eu sou uma pessoa de caráter, então eu não posso vacilar. Eu sou uma pessoa que tem um bom comportamento, eu sou educado, eu tenho que ser educado. Eu não posso ficar, não, na frente dos outros, aí sim, tudo bem, é princesa, amor. Aí quando tá só nós dois lá em casa, os animais crescem, né, como diz o pastor Cláudio Duarte. Na frente dos outros é pombinha, é tudo bonitinho, né? Mas longe dos outros os animais começam a crescer, né? Vaca, mais não sei o que e tal. Aí fica feio o negócio, né? Então não, seja rígido com aquilo que você define como caráter. Você tem uma definição, eu tenho uma definição e eu tenho que ser leal a ela. Tá? Independente da situação. Mas essa semana conversando com o Diácono Robson ali, rígido no horário. Pensa no homem que você marca com ele, a hora ele está lá, em nome de Jesus. E quando não está, é culpa da esposa. Eu estou brincando. Então, rígido com o horário. Agora, imagina, ele vai, é para ir lá na casa do meu irmão. Não, vou lá na casa do meu irmão, que é na minha casa. Não vai lá na minha casa. Irmão, é rígido do mesmo jeito. Ele se marca tal hora ele está lá. E se atrasa, alguma coisa muito rara de acontecer. É por que isso? É porque o irmão não vai ficar, está indo visitar, passear na casa do irmão. O irmão não vai ficar ali chateando a cabeça. Nossa, mas você marcou comigo 6 e pouco, e agora você está chegando só esse horário. Você marcou comigo 6h30, chegando 6h45. Né? Eu não vou ficar meu irmão não vai ficar no meu pé por causa disso, não. Mas aí ele tem um compromisso com o que ele entende como princípio. Princípio, você não atrasa, você não vai atrasar. Então ele é o que? Ele é fiel àquilo que ele define como caráter. Isso tem que servir para todas as áreas. Porque muitas vezes a gente pensa assim, a gente é rígido, né? Eu sou firme no horário. Eu sou firme no horário se tiver uma reunião importante, não sei o quê. Você vai para a igreja, meu culto começa às 8 horas, chega 8h10, né? O culto começa 10h30 da manhã, 10h45, não vai mal não. O pastor não chama atenção, não briga, não fica ali na cola, gente, não. Deve ser, o que é definição para a gente? Essa definição, a gente tem que ser fiéis a ela. Independente se vai ter avaliação boa, negativa, não. Por que aqui no trabalho, se o patrão for muito rígido, porque tem uns patrão também que não é muito rígido e as pessoas folgam à vontade também. Mas se o patrão for rígido, você chega atrasado? Não chega por quê? Porque o patrão vai ficar na bota, né? Então, você está fazendo diante de uma pessoa te observando. Mas esse deve ser o princípio, não chegar atrasado, né? Então, temos que defender aquilo que nós, né, acreditamos. Quem deixa de fazer o mal apenas porque está sendo vigiado, não está preocupado com o caráter, mas somente com reputação. Ou seja, com o que os outros pensam dele. Então, se você não pratica o mal, quando está no meio dos outros, mas pratica quando está sozinho,
No trânsito, eu gosto de falar de trânsito, né? Não sei porquê, eu acho que é porque é uma das áreas que eu domino bem, graças a Deus. Eu não me irrito fácil no trânsito, então fica mais fácil para falar, deve ser por isso. A pessoa só está ali no carro, todo mundo é calminho, uma benção, mas se está sozinha, sai daí, sai da faixa. Tinha um obreiro, irmão, o sangue de Jesus nele, ele ficava falando, os carros estavam vendo, ô seu tranca-rua, sai daí, seu tranca-rua, misericórdia, ele era um atribulado nessa área aí, mas a gente orava por ele para que ele fosse liberto, sabe? Não é da nossa igreja não, para ficar descansado, mas ficava dando nome às pessoas lá e tal. Tudo bem que ele xingava alguma coisa dentro do contexto, mas não deve, né? Então a gente precisa ter cuidado com esse tipo de ação. Aquilo que nós somos na frente dos outros, a gente tem que ser sozinho também. Então pensa com você mesmo, você, olha, tem alguém do meu lado aqui. E quem é que está do meu lado? O Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus disse que estaria conosco até a consumação do século. Então você não vai conseguir se esconder não. Amém? Danilo Figueira, pastor da comunidade cristã de Ribeirão Preto, disse: o que sou à luz determina minha credibilidade. O que sou no escuro determina minha autoridade. Diante dos homens precisamos de reputação, pois ela traz credibilidade, mas diante de Deus o que vale é o caráter. É daí que vem a autoridade, tá? Autoridade, e eu gosto disso aqui, tá? Isso aqui é muito importante. Autoridade, estamos falando aqui de âmbito espiritual, para expulsar demônio. Você acha que ela vem como? A de oração? Uma pessoa que ora muito, ela está preparada para expulsar demônio? Não sei se você já viu ou já ouve história, eu acho que com certeza, de demônios que afrontam, expõem pecado, embora a gente tenha que ter cuidado com isso aqui, porque o pai da mentira é quem? É o diabo. Então ele pode usar de uma brecha para expor uma mentira e tal, e gerar um escândalo também. Mas o principal aqui é o quê? A autoridade vem de uma vida reta diante de Deus. Então, como que nós conseguimos ter autoridade espiritual? Uma vida digna diante de Deus, uma vida exemplar. E o que é uma vida exemplar? É uma vida que não comete pecado? Não, a palavra de Deus já não mostrou que não. Mas é uma vida que se arrepende, que não vive lá sentado no pecado, que não vive lá afastado de Deus. Então essa pessoa, ela ganha autoridade espiritual. Então com autoridade espiritual, ganha-se numa vida reta, um caráter, tá? Então não negligenciamos, já vamos abordar isso aqui. De maneira nenhuma a reputação. O cristão tem que ter uma boa conduta. Isso é nítido, isso nós vamos falar dentro da palavra de Deus sobre isso também. Mas o principal, mesmo, a autoridade espiritual, é quem você verdadeiramente é, que você ganha autoridade. Então você ganha autoridade vencendo tentações, você ganha autoridade sendo disciplinado com a aplicação da palavra de Deus, aí você vai ganhando robustez espiritual, você vai ganhando autoridade, você vai vencendo e ganhando credibilidade. Tá? Então é isso que nós precisamos de ter diante de Deus, e é isso que vai nos definir. Quem sou, a luz determina a credibilidade. Todo mundo está vendo? Aí você vai ter crédito. Fala, nossa, aquilo é um homem de palavra, aquilo é um rapaz trabalhador, é uma mulher trabalhadeira, porque, nossa, eu chego no local de trabalho, no ambiente de trabalho, aquilo está todo a vapor, ela não para, é para lá, é para cá e tal, não sei o que. Beleza, isso aí você ganhou crédito. Mas agora, na verdade, quando o patrão não estiver ali, quando o supervisor não estiver ali, quando não tiver as outras pessoas ali, é que vai te gerar autoridade. Porque aí você vai ter o que? Credibilidade pessoal. Que aí você não vai ter medo de nada. A gente teme por quê? A gente teme porque a gente teme as autoridades, a gente teme ser castigado. Mas nesse sentido aqui, a autoridade, você vai ter autoconfiança. Então você vai olhar para você mesmo e falar assim, não, o patrão pode chegar, estou nem aí, pode chegar sem avisar. Ele pode ter a chave do escritório, ele pode ter a chave da obra, ele pode entrar caladinho, ele pode ir na ponta dos pés. A gente trabalha na obra, os irmãos todos sabem, eu trabalho na obra, na construção civil. Irmão, o que a gente ouve de história de pessoa, tinha um rapaz que ele contava o seguinte, ele dizendo que o patrão levava ele, deixava num apartamento lá e só ia de vez em quando, e quando ia ainda tinha que tocar a campainha ainda, dizendo que colocava lá a caminha lá e dormia mesmo, dizendo que dormia. Aí quando a campainha tocava, ele via que era o patrão, o que ele fazia? Ele pegava e se firmava assim mesmo assim, fazia bastante concentração de força para começar a ficar aquecido e começar a suar, não parecia que estava dormindo, aí abria a porta todo mesmo empolgado, como se estivesse trabalhando mesmo, tá? Aí o patrão chegava, via ele até com a voz ali firme mesmo e tal, não sei o que, passava uma boa credibilidade.
Conheço muitas pessoas nas obras também que faz o quê? Faz assim, você tem que ser macaco velho. Aí quando o homem está perto, a gente usa essa expressão, o homem está perto, isso aí o patrão está perto, aí você pega uma coisa, você não fica parado, você arruma um jeito e tal. Mas quando o homem sai, aí você descansa, você coloca ajudante para fazer, fica só ali mocegando, que a gente chama, é o termo que a gente usa nas obras. Então tem muito disso, mas na vida espiritual também tem muitas pessoas assim. Tem muitas vezes que nós somos assim, eu não estou falando que tem muitas pessoas não, que está errado, mas tem muitas vezes que nós comportamos dessa maneira. Né? Na igreja, nossa, um de oração, leitura da palavra, mulher de oração, leitura da palavra, mas lá no cantinho do nosso quarto não é só Instagram, Facebook e TikTok, mas não sei o que, irmão. Cuidado com o TikTok, tá? Tem uns negócios ali que tica e toca mesmo, que aquilo é do cão, tem umas coisas ali que é do cão. Então a gente precisa ter muito cuidado. Então, como que nós estamos fazendo? Como nós estamos comportando? Isso que tem que determinar. Na frente dos irmãos na igreja e tal, o que você fica? Você fica só no telemóvel, só ali, só tal, nas redes sociais, tal, não, o que você faz? Ele quando está ali, os assuntos então, quando se reúne o povo da igreja. Aqui na igreja, um dia desse a gente teve aqui, foi na sexta-feira santa, aniversário da banda, a gente teve aqui, irmão, pensa num ambiente gostoso, a gente rindo, conversando, mas tudo o quê? Não tinha nada, a gente não está falando muita coisa de Bíblia não e tudo, mas numa comunhão, compartilhando coisas, dando risada, coisas legais que trazem crescimento também, comunhão, convívio. Tá? Então não é só falar de Bíblia, falar de Deus, não. É esse tipo de conteúdo que a gente tem saudável. Agora, e quando a gente está com não crente? Como é que é essa conversa? Quando a gente está lá, qual que é o nosso comportamento? Então isso que deve ser muito, muito bem observado por nós. Tá? A autoridade, ela vem do caráter, do nosso comportamento, independente se alguém vendo ou não. O nosso comportamento no escuro, que determina a nossa autoridade. Zelar pela reputação, isso que eu falei. E nós vamos avançar nesse ponto aqui agora. Zelar pela reputação é bom, não podemos falar contra isso. Até porque a palavra de Deus nos ensina a dar valor a ela. Por que é importante ter uma boa reputação? Você sabe? Poderia citar alguma coisa? Por quê? As pessoas confiarem em você. As pessoas confiarem? Amém? Mais algum exemplo? Por que você acha que devemos ter uma boa reputação como cristão? Amém? Para agradar a Deus, nós dizemos sim, temos uma boa reputação sim, agradamos os outros. Mas agora pensando só nos outros, só nas pessoas, por que devemos defender? Por que a Bíblia defende uma boa reputação? É aí. Sabe o que é a palavra cristão? Parecidos com Cristo. Você sabia que a definição de cristão, ela não deve vir de você próprio? Entenda isso aqui, tá? Não estou falando que você não pode falar que você é cristão, não. Até deve falar. Mas a definição de cristão, ela não deve vir por você próprio. Cristão foi o nome que foi dado pelos discípulos, ou melhor, dado aos discípulos. Como eles estavam manifestando Cristo depois da ressurreição de Jesus. Então eles foram, a Bíblia vai falar sobre isso em um dos versículos, se não me engano em Atos vai falar assim: e foram os apóstolos pela primeira vez chamados cristãos, parecidos com Cristo. Eles olhavam para a conduta, e aqui que nós estamos falando, a reputação deles, falavam assim: olha, muito parecido com Cristo, aqueles caras ali. E aí depois, a autoridade que eles tinham espiritual vinha de quê? Dessa reputação? Não, a reputação mostrava só, mas a autoridade vinha de quê? De uma vida em relacionamento íntimo com Deus. Mas vamos frisar então sobre a reputação, aí que é muito importante. Provérbios 22, 1. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Amém. E uma outra versão? Tá. A boa reputação, NVI, nova versão internacional. A boa reputação, lá embaixo, ó, vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. Na outra versão anterior, mas vale o bom nome do que muitas riquezas, e ser estimado é melhor do que prata e ouro. Isso aqui é saudável para a gente também, tá? Porque se um cristão, imagina, irmãos, quantas vezes eu já ouvi falar assim: e ainda diz que é cristão. Você já ouviu essa frase?
E ainda diz que é crente, né? Eu não fala cristão não, diz que é crente, ainda bem que fala com você. E ainda diz que é crente. Sabe o que é mais triste? Ainda diz que é pastor. Eu já lidei com uma situação bem triste mesmo, a nível de exemplo de um profissional, que se dizia pastor, mas, vou ser sincero, você foi a pessoa que mais deu trabalho em todo tipo de empresa que eu tive. Em todo tempo de empresa que eu tive, foi a pessoa que mais deu trabalho, dizia que era pastor. Então é muito complicado, e não é a nossa igreja não, para ficar descansado, nunca foi nossa igreja não, pra você não ficar muito curioso também. Então é verdade, a gente fica curioso, será quem que era pastor na igreja? Não, então para não ficar curioso, você não vai saber também não. Então a gente precisa ter atenção com isso aí, porque, irmão, é triste essa frase, e ainda diz que é crente, e ainda diz que é cristão, e ainda diz que é o corpo de Jesus. E ainda diz de que é membro do corpo de Jesus. Por que a gente lida e a gente tem uma preocupação na igreja protestante? Não vou dizer todas, mas hoje, porque hoje já está muito largado. Mas a gente tem uma preocupação com a conduta daqueles que se dizem membros da igreja. Porque a gente entende que a igreja é o corpo de Cristo. E a gente não pode deixar o corpo de Cristo ser defamado lá fora. Ela diz que é da igreja, a irmãzinha que é da igreja de mini saia, de crop que fala? Crop, né? Crop, né? Klopp é o técnico do Liverpool, né? De crop, não estou por dentro da moda, de crop, né? Crop é o quê? É aquela blusinha larguinha mostrando a barriguinha. Então, diz que mas tá toda sensual. Aí diz o irmãozinho que é da igreja, mas não pode passar uma menina na rua, uma mulher na rua, que o olho dele vira como que se tivesse um imã puxando para o lado da menina, da mulher. Então, nós cristãos, nós vamos zelar, por quê? Porque nós entendemos que o nome de Cristo não pode ser envergonhado. Então, se alguém, irmão, diz que é da igreja, tá? E se você é membro da igreja aqui, e tiver mau comportamento, e chegar ao nosso ouvido, a gente vai chegar até você. Vai falar assim, irmão, está fazendo mal. E não é na intenção de te excluir, não. É na intenção de quê? De preservar, né, a sã doutrina ensinada por Cristo e do zelo pelo corpo de Cristo que nós defendemos ser. Então, se você é membro, você pode ser uma mão de Jesus aqui na terra. Você pode ser um pé de Jesus. Imagina um pé todo escandaloso. Não vai ficar bonito de jeito nenhum. Um pé todo desonroso, né? Não fica bonito de jeito nenhum. Então o bom nome ele serve. Quando, irmãos, nós somos cristãos, as pessoas têm que olhar para nós. Vamos falar como empresário, tá? Como empresário, a pessoa vai olhar e falar assim, nossa, mas que patrão. Meu irmão, você não precisa ser o mais bom de todos os patrões, mas seja justo. A palavra de Deus não pede que você seja muito além, não, ela pede que você seja justo. Se você ser justo, irmãos, para um bom funcionário é mais que o suficiente, tá? Seja justo, para um bom funcionário é mais que o suficiente. Agora tem uns engraçadinhos que vão querer sempre mais, isso é verdade. Mas agora seja justo, tá? Você ser justo, tá tudo certo. Ninguém vai olhar para você e vai apontar, olha, diz que é. Não, você foi justo, dentro do que você prometeu, você cumpriu, você falou, tá lá. Então, agora como funcionário, como é que é também? Tem que ser da mesma maneira, seja justo. Mas o patrão é injusto. Nós vamos falar sobre isso aí já, tá? Então vamos lá, a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Então ter uma boa reputação, você está manifestando Cristo. As pessoas vão olhar e falar assim, olha, no mínimo eu quero estar no meio de convívio que aquela pessoa está, porque aquele ali tem credibilidade. Se você falar lá na sua empresa, onde você trabalha, no meio dos seus, se você falar e de repente levantar uma oposição e falar contra você, você acha que você tem credibilidade lá? Você acha que o seu nome está bonito lá no negócio? É só uma reflexão, tá? Tá não? Então você tem que orar mais. Tem que estar bonito, meu filho. Tem que estar bonito, o nome tem que estar. Irmãos, isso não é negócio de. Entenda. Atribulados tem em todo canto. Tá? Não estou dizendo aqui, porque de repente você pode se levantar lá e o patrão atribulado, junto com um monte de atribulado, pode haver então uma manifestação contra a sua vida. Tá? Só para ponderar aqui, porque senão de repente você vai falar, nossa, mas eu fui tão desonrado lá, então eu não estava em Cristo. Não pode acontecer. Pode acontecer de atribulado se levantar e difamar. O próprio José é um exemplo disso. José, ele era errado ou era certo quando ele estava lidando na casa de Potifar? Ele estava errado ou certo quando ele estava lá cuidando da casa de Potifar? Certo. José do Egito, certo? A conduta dele era impecável ou não? Era impecável, era reto e tal. O que aconteceu com ele? Ele passou uma grande humilhação. Foi jogado dentro de uma prisão. Então, mas agora, se for uma análise justa,
Como é que você está? É isso que eu quero saber. É isso que é importante saber, é isso que nós estamos falando aqui. Uma análise justa, levanta você e um ímpio lá, como é que está a sua credibilidade? Tá? É isso, o pastor vai olhar para uma causa sua, você traz uma causa, pastor, aconteceu uma tragédia lá na obra. Que tragédia, meu filho? Eu gritei com um colega de trabalho. Tem pastor que vai fazer isso, não é tragédia não, você pode gritar à vontade. Mas imagina, né, se for uma situação dessa, você vai trazer isso, aconteceu lá uma tragédia assim, assado. Tá, mas qual foi a situação? Não, pastor, eu estava assim, assado, e ele fez isso. Você tem credibilidade diante do pastor? Você tem credibilidade diante da igreja? Como é que é a sua conduta? É isso que precisa. Né? Houve uma situação complicadíssima, que você tem que passar isso para sua esposa. De repente uma mulher deu em cima de você numa determinada situação, ou um homem, vice-versa, e você precisa trazer essa causa à luz para ficar claro. Você tem credibilidade com a sua esposa? Você tem credibilidade com seu esposo? Então tudo isso é muito importante. Então o bom nome, a reputação, ela deve ser zelada sim, tá? Porque essas pessoas, tem um ditado, não é bíblico, tá? Mas tem um ditado que diz assim: onde tem faísca tem fogo, né? Fumaça, onde tem fumaça tem fogo, é isso? Não conhece aí? Conhece? Tem fumaça tem fogo, tá? Então o pessoal costuma dizer isso aí. E isso serve para quê? Para uma análise. Se você está sendo muito apontado por determinada coisa, se você não faz, no mínimo você está dando a entender que faz. Se as pessoas, isso aqui é muito interessante. Se toda vez chega uma fofoca nova para você, você precisa mudar o seu comportamento. Pastor, mas eu não tenho culpa. Tem no mínimo, você está emprestando seus ouvidos para a pessoa falar. A pessoa está achando que você é um cara fofoqueiro, você tem que se sentir ofendido, irmão. Se vem uma fofoca, aí depois vem outra fofoca, aí vem outra fofoca, você tem que se sentir ofendido e falar assim: não, eu não sou fofoqueiro não, pode parar de trazer esse negócio para cá. Né? Certo ou errado? Certo, não é assim. Então, se você é uma pessoa que vem muita fofoca da sua vida, as pessoas estão olhando para você e falam assim: nossa, aquele ali gosta do fuxico, vou lá contar para ele que ele gosta. Não é assim. Quando você vê uma coisa que você... Não, quando você vê uma coisa que as pessoas gostam, o que você pensa? Você lembra da pessoa, não é? Então, aí tem uma fofoca quentinha, eu sou um fofoqueiro da praça, quentinha. Nossa, Deus, essa aqui eu tenho que... Já na hora, ô Robin! Rapaz, acabei de caçar, tem uma quentinha aqui pra você, né? Então eu tô achando ele o quê? Ele um cara de fofoqueiro, de fuxiqueiro. É bom que a gente tá sabendo qual é. Essa é a pior desculpa que tem. Mas olha, presta atenção, era muito usada principalmente no ciclo de oração. Tá? É verdade. E aqui a gente está lidando com uma dificuldade que a gente tinha na igreja, falando, era o ciclo de oração. O ciclo de oração dizia que as irmãs reuniam para orar, reúne ainda nas igrejas do Brasil, tem muito isso. As irmãs se reúnem para orar durante a tarde, aquela coisa, daí tem a roda ali do ciclo de oração. Irmão, aquilo ali, eu tenho certeza que tinha irmã que batia carteirinha ali só para saber dos fuxicos. Porque chegava ali, uma levantava: olha, eu preciso de oração, meu marido está tribulado de tudo, e está não sei o que e tal. Aí, irmão, aquilo ali já espalhava para o mundo inteiro. De repente o nome do marido estava mais difamado por causa da própria esposa, não tinha sabedoria, levava para um grupo que não tinha nada a ver. Então a gente precisa ter muito cuidado, temos que ter boa reputação. Eu acho que a esposa aí nem está errada, porque ela levou para um ciclo de oração. Quem não teve sabedoria eram as pessoas que estavam ali ouvindo. É isso que nós temos que entender. O que a palavra de Deus diz? A gente deve contar a nossa necessidade para os santos. E os santos precisam ter uma avaliação, separados. Tá? Então, traz a sua necessidade para os santos. Então, se o grupo realmente é um grupo que é abençoado, irmãos, tá, tudo bem. Mas tenha muita vigilância e muito cuidado mesmo. Tá? Você está lidando com um problema com sua esposa e tal. Irmão, muito cuidado com quem que você fala. Você está lidando com um problema com seu esposo, muito cuidado. Já tem muitas situações, irmão, de casamentos restaurados, de pessoas que eram de igreja, que as pessoas tiveram que mudar de igreja. Sabe por quê? Porque a irmãzinha chegava e contava para Deus e o mundo: nossa, meu marido tá isso, não quer mais saber de mim, tá indo para tal lugar, não chega tarde em casa, eu não sei, eu tô achando que ele tá me traindo e que não sei o quê. Aí vira um fuxico, aí todo mundo começa a olhar todo pro marido, aí todo mundo sabe da vida do marido, tá passando por um tempo de fraqueza. Aí a instrução, a orientação ajuda, o casamento é restaurado, o que ele faz? Sente envergonhado de ir para a igreja. Mas por quê? Porque faltou sabedoria. Então, na sabedoria vai fazer o quê? Leva a necessidade, torna ela conhecida assim, compartilha, não sofra sozinho.
Agora, cuidado com o que você esteja compartilhando. Então, compartilha, controla as emoções, tem que ter um controle, tem que ter sabedoria aí, amém? Mas vamos lá, boa reputação vale mais que grandes riquezas, é isso que nós estamos vendo aqui. Um bom nome ou boa reputação, nós vamos encerrar nesse ponto, tá? É um dos maiores tesouros que podemos cultivar. No entanto, deve ser extensão do caráter, e não uma forma de enganar aos que não conseguem ver o nosso íntimo. E é aqui que está a chave, tá? Não é contra você portar muito bem na igreja, não. Não é contra você ser um verdadeiro adorador na hora do louvor aqui, irmão. A gente fecha o olho, né? Então tem umas pessoas que é até bonita a gente ver, né? Fecha o olho, levanta a mão e se entrega mesmo, que é a coisa mais linda. Mas é uma extensão do que você faz ou é só uma apresentação? Quando vê o pastor, ô varão, um homem de Deus e que não sei o quê. Eu estou usando o pastor como uma figura de líder da igreja. Quando vê o líder, né? Ô pastor, homem de Deus, meu santo, que não sei o quê. Agora, quando encontra com um amigo lá do trabalho, é dos piores nomes possíveis para poder falar. A gente tem que ter muita atenção nisso aí. Então, irmão, zelo. Nós temos que zelar por um bom nome, sim, mas nós temos que entender que isso deve ser amém, filho, já gravei. Deve ser uma extensão, deve externar aquilo que nós somos no íntimo, tá? Pastor, mas não é essa a minha realidade. Jesus, ele quer te converter hoje por essa palavra. Jesus, ele quer mudar esse caráter hoje, tá? Então, essa que é a verdadeira palavra. O que Jesus, ele tratava com os fariseus? Jesus e os fariseus, você já viu algum atropelo de Jesus com o fariseu na Bíblia, nos evangelhos? Tem um monte. Os fariseus, eles eram os principais líderes religiosos. Os fariseus, você queria alguém entendido da lei mosaica? Chamava o fariseu. Era eles que tinham ali dedicação e zelo. Eles eram considerados os grupos religiosos mais zelosos da lei judaica. Só que eles estavam com o intuito totalmente errado. Olha, Mateus capítulo 6, o verso de número 1. Eu vou ler aqui, os irmãos tomam nota só aí para nós fecharmos já. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Mateus capítulo 6, verso número 1. E por que isso aqui? Eu acho que eu já falei algumas vezes, um dos exemplos máximos, nós vamos fechar aqui. Esses grupos religiosos, os homens ali, os fariseus, eles iam para as praças. Tá? Irmãos, Jesus, ele ensina a gente a orar e fala o que? Entra no seu quarto, fecha a porta e ora no seu Pai que vem em secreto e recompensa em secreto. A ideia aqui é a intenção do coração, é ser discreto. Não é proibido orar em público, até porque nós oramos, né? Até porque se tiver uma situação na rua e tal, você precisar, você pode levantar as mãos, orar, profetizar. A igreja pode fazer isso como um ato profético. Você pode passar numa rua e profetizar como um ato profético. Inclusive, aconselho, profetize sobre a sua rua. Você já entrou na sua rua profetizando? Essa rua será a rua mais santa daqui de Portugal. Irmão, isso não é querer nada de egoísmo, não. É você profetizar algo de bom. Você profetiza, essa rua será cheia da glória de Deus. Eu profetizo, prostituição não vai ter nessa rua. Não vai ter divórcio, não vai ter separação de família. Você pode entrar e profetizar na sua rua. Agora, você não precisa fazer isso na hora que estiver todo mundo passando, na hora de pico, né? Na hora de maior movimento, é essa hora que eu quero. Eu já vou entrar sapateando e pulando. Eita terra! Não. A intenção do coração, por que você está fazendo? É isso aqui que deve ser refletido. Então, quando nós fizermos, nós devemos ter esse cuidado. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo para quê? E é uma extensão de verdadeiramente daquilo que nós acreditamos. Então, quando nós profetizamos, quando nós falamos, quando nós estendemos as mãos, mas aí voltando lá, o que os fariseus faziam? Procuravam as ruas mais movimentadas. E não era não, é praça, esquina. Eles não pegavam uma rua única, não. Queria pegar 2, 3 de vez. Se fosse aqui, irmão, isso aqui ia ser um ponto principal. Olha o tanto de rua que tem aqui. Irmão, você se posiciona ali no meio ali, dá uns 3 gritos ali, bem alto ali, com certeza vai aparecer gente. Tem povo pouco curioso em Portugal. Vai aparecer gente nos stories, vai abrir só a gretinha assim dos stories, tá? Já não abre muito não, só abre um pouquinho assim dos stories, assim, você só ficar cubando ali. E aí, um monte de gente vai aparecer ali. Era esses lugares preferenciais dos fariseus. E ali eles levantavam a mão, viravam para o lado do templo e começavam a orar em voz alta para o povo ver. Sabe por que eles faziam isso? Credibilidade, fama. Credibilidade. Fazer batota. É isso mesmo, tá fazendo batota. Você é batoteiro, fala.
na língua das crianças hoje. Então, isso. O que era o intuito deles? O que eles ganhavam fazendo isso? Ganhava fama, reputação. Né? Hoje, acontece isso nas igrejas? Acontece não pouco. Né? O que as pessoas ganham fazendo isso? Hoje na internet é seguidores, né? Ganha seguidores, ganha mais membros, as igrejas ficam mais lotadas, fica mais isso, mais aquilo. Vamos lá, fechar aqui então, esse ponto aqui. O pessoal fazia isso porque gerava credibilidade, eram líderes de sinagoga. Então, líderes de sinagoga falavam, quando falavam tinha respeito, ia julgar as causas, trazia para quem? Para os fariseus. Então, se é um fariseu que ora todo dia, falando todo dia aquele fariseu, filho, silêncio agora, para só fechar aqui, você já conta testemunho. Tá? Todo dia eu vejo o fariseu, o líder orando. Eu vou falar nem fariseu não, porque para nós a palavra fariseu já está meio corrompida. Eu vejo o líder orando na praça pública, é para ele que eu vou levar a minha causa. A palavra dele vai valer. Então é para ele que vai ter honra, ele que vai ser convidado para vir na nossa casa. Os banquetes de honra vão chamar quem? É o cara que mais ora. A gente quer do nosso lado, o povo queria do lado, o povo que tivesse intimidade com Deus. Você quer ou não quer? Irmão, pessoa que tem intimidade com Deus, você quer na sua casa ou não quer? Para profetizar a bênção na sua casa e tal. É isso que a gente quer. Então, só que a avaliação ia ser o quê? Pelo que eles viam. Então, era isso que os líderes dos fariseus queriam. Os fariseus queriam se amostrar. Tá? Eles queriam se amostrar. Queriam aparecer. Queriam se mostrar. Tá? Só corrigir, porque senão depois eu apanho em casa. Se amostrar. Então, eles queriam aparecer. Era isso que eles queriam. Eu quis aparecer agora. Eu quis me amostrar aqui para vocês. Mas, então é isso. Então, dentro desse estudo, nós vamos aprofundar na próxima semana, então, para nós concluirmos esse estudo. Mas o foco aqui é bem claro, tá? O que você faz, todo mundo pode saber o que você faz. E o que faz que todo mundo pode saber, o que todo mundo está vendo, é verdadeiramente o que você faz no escuro, quando não tem nenhuma luz apontando para você, quando os holofotes não estão sobre você. Então é isso que nós precisamos ter muita atenção para a nossa vida. Amém? Então nós fechamos aqui esse estudo de hoje. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te fortaleça em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos por este tempo. Agradecemos pela graça, a comunhão e o favor do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, dentro da tua palavra nós vimos a necessidade de um caráter, Senhor, santo e irrepreensível diante do Senhor. Pai, quantas vezes nós falhamos, Senhor, quantas vezes nós erramos, Senhor, nisso, quantas vezes nós cedemos à pressão, Pai, não conseguimos nos posicionar, cedemos à tentação. Pai, é óbvio, Pai, mas eu quero orar específico hoje por aqueles que têm vivido assim. Senhor, aqueles que não têm conseguido vencer isso, têm vivido, Senhor, uma certa falsidade. De repente nem tudo, Senhor, mas em partes têm vivido sim uma certa falsidade. Têm vivido um teatro. Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor nessa hora. Pai, eu oro com clamor diante de Ti, Senhor, não com o dedo apontando de julgamento, mas clamando misericórdia. Pai, é carente da misericórdia do Senhor, Pai, e a Tua palavra diz que a Tua misericórdia se estende de geração em geração. Pai, eu oro para que essa pessoa seja alcançada, Pai, em nome de Jesus, que haja restauração, que haja, Pai, hoje um encontro com a verdade e que haja um posicionamento, Pai, uma libertação pela Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, existem muitas situações que nós necessitamos unicamente do Senhor para poder vencer. Pai, eu oro para que o Senhor visite, Senhor Deus, essas causas específicas. Pai, traga mudança de caráter, traga, Senhor, mudança de comportamento, traga, Senhor, vitória sobre essas tentações. É o que eu oro, Pai, em nome de Jesus, tomando posse, Senhor, e te agradecendo por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado. Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. E você que concorda diz amém. Estenda as mãos na posição de receber. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja de Deus sobre a face da terra. Você que recebe diz amém. Amém. Se está terminado o nosso culto, não saia sem cumprimentar todos os irmãos presentes.